Olá amigos, olá amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade, né? E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, né? Hoje no capítulo 11, intitulado No Crepúsculo, Jesus. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, Divino Mestre, companheiro querido de todos os momentos, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para recebermos os ensinamentos da doutrina. Agradecidos, rogamos a assistência da equipe espiritual para esse trabalho, para que possamos desenvolver todo o texto de uma maneira simples e que possamos absorver os ensinamentos para nos melhorarmos dia após dia. Que assim seja. Então, pessoal, hoje então a gente vai continuar, então a gente vai para o capítulo 11, No Crepúsculo, Jesus. Vamos lá. À tarde caía debruada em violeta. Os montes, recobertos de vegetação verde pálido, traduziam a adustez da terra difícil de se trabalhar, quase reflexo do solo dos corações que iriam receber a semente de luz e vida em prol de uma época nova e feliz. Aqueles dias haviam sido repletos de júbilos e expectativas que bailavam em musicalidade festiva na lira dos espíritos. Jamais ocorreram fenômenos que tais e nunca voltariam a suceder. Aqueles homens humildes e desataviados que jamais saíram de seus sítios pareciam embriagados de felicidade ante as circunstâncias dos sucessos recentes. As aragens das bênçãos de que se faziam portadores percorriam a paisagem em todas as direções. Jesus viera a ter com eles e lhes modificara os destinos. A sua voz penetrara-os e modificara completamente as estruturas em que se firmavam. Desse modo, seguiram-no, entre deslumbrados e curiosos. Essa parte da introdução de Amélia, nesse primeiro parágrafo, fala da nossa dificuldade, né? A nossa dificuldade em assimilar os conteúdos e os ensinamentos da Boa Nova. Jesus, ele faz essa comparação com o solo e a semente que germina. A semente ela só vai germinar se o solo estiver em boas condições. Então, de uma maneira mais simples, nós somos o solo, né? Então, a semente, os ensinamentos, a gente recebe os ensinamentos, mas se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver pronto para absorver os ensinamentos, eles ficam ali guardados. Um exemplo como no deserto do Atacama, lá no Chile. Tem períodos de imensa falta de chuva, falta de água, e tem sementes que ficam lá por anos e anos, ficam lá esperando. A partir do momento que chove, elas germinam e dão flores, dão árvores, dão frutos, né? Então é como nós somos um solo árido ainda, muitas vezes. Então a gente está ali, muitas vezes o ensinamento a gente recebe, mas a semente cai e fica ali esperandinho. E a gente vai procurando, claro, desde o esforço de cada um, se procurar melhorar, né? Chega esse momento que a gente se sente preparado, a gente está preparado e a semente germina do ensinamento, né? Por que no Crepúsculo, Jesus? Esse é um título que até é muito interessante, porque uma definição de crepúsculo entre a noite e o nascer do sol, né? O crepúsculo, portanto, antecede o final de algo. No sentido mais comum, indica o surgimento de alguma coisa nova. Então esse crepúsculo quer dizer que Jesus já estava ali avisando que vinha uma coisa nova. Ele tinha que preparar os seus apóstolos, né? E Jesus orientava seus apóstolos sobre a grande tarefa,
sobre a grande responsabilidade que cairia sobre eles. Eles sendo discípulos, depois se virando apóstolos de Jesus, eles tinham uma grande tarefa, eles tinham um trabalho gigante, imenso, uma responsabilidade muito grande. Imagine para aquele povo daquela época, que era um povo rude, que era um povo sofrido, né? A tal dificuldade da tarefa. E Jesus teria que falar a verdade, teria que dizer a verdade de tudo que esperaria eles. E Jesus já sabia o que esperavam eles, né? Então ele tinha que falar com amorosidade e revelar tudo que seus apóstolos iriam fazer e iriam sofrer, né? Então, continuando aqui no texto, a gente vai pegar aqui. Agora começa a parte, né? O Senhor reuniu os 12 e, fitando com inefável doçura, passou as instruções, despertando-os para as responsabilidades graves do futuro, o que deveria ser dito de maneira que ser enunciado num compasso de ternura. Então ele teria que falar, né? Tudo que eles iriam passar, desenvolvendo uma ternura, né? Nem atemorizar, nem os iludir. Revelar-lhes que deveriam ou não fazer. Aqui já começa então as instruções. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregai, está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem cobre vossas bolsas, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão. Digno é o trabalhador do seu salário. Já não são antífonas as preparatórias. É a forte canção entoando deveres. A voz persegue em modulação superior. Em qualquer aldeia ou cidade em que entrardes, indagai nela, é digno da mensagem. E aí ficai até vos retirardes. Então eles teriam que chegar na cidade e ver quem que estava mais receptível às mensagens deles, né? Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade ou da casa, sacudi o pó de vossos pés. Logo depois, a apoteose de esperança faz uma balada de admoestação e o Senhor se reporta aos problemas a enfrentar, as dificuldades a superar. E ele já começa a explicar para eles o que ia acontecer. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença dos governadores e dos reis, para servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Não serei vós quem falais, e sim o Espírito de vosso Pai a falar por vós. Então nessa parte aqui ele já pegou os 12 apóstolos ali, né? E já começou a ir e pregar as ovelhas perdidas. Quem que eram essas ovelhas perdidas? Eram os judeus, né? Que estavam à volta deles. E por que Jesus deu essa determinação para eles? Não era para dizer que o restante do mundo não iria receber a mensagem, mas porque sendo os judeus, sendo os apóstolos, né, judeus, eles teriam mais facilidade em conversar com eles, né? Seria mais fácil de transmitir a mensagem. Por que ovelhas perdidas? Quem são as ovelhas perdidas? E quão próximo estaria o reino de Deus? Né? Hoje, porque passaram-se 2000 anos, nós achamos o reino de Deus às vezes tão distante e não percebemos que ele está tão próximo, né?
E as ovelhas que aqui eles falam que eram aqueles que estavam insatisfeitos, né, com o judaísmo, com as mensagens trazidas pelos sacerdotes, os fariseus, os escribas. Então eles estavam afastados de Jesus. Então essas pessoas eles estavam já procurando algo, eles precisavam de algo novo, né? Então, como já sabiam que o rei, né, estava ali para ele ensiná-los, né? Então eles estavam buscando coisas novas. E aí que Jesus falou para os discípulos: vão lá e pregai para as ovelhas, né? Busquem as ovelhas, que será mais fácil, né? Será um pouco mais fácil a tarefa de vocês. Lógico que depois ele pega e dá incumbência a Paulo de Tarso, né? A responsabilidade de levar a boa nova aos gentios, né? Paulo de Tarso também não veio depois, ele não ficou junto, não viveu essa parte com os apóstolos, né? Mas ele foi o apóstolo dos gentios, no caso, né? E Jesus orientava a buscar o povo dele e levar eles ao reino de Deus, né? Que estava próximo, né? Então essa determinação de Jesus era para pegar essas pessoas, para os apóstolos começarem a ir atrás, né, dos judeus, dessas ovelhas perdidas, né? Então aqui daí agora tem mais uma parte aqui. No silêncio, porém, que se faz natural, a voz do Rabi se levanta num solau pungente. Muitas serão as dores por amor de mim. As interrogações se fazem abafadas, sem coragem, como explodirem palavras nítidas. Como entender-se a significação de tão ingente batalha? Separar a família, dividir os irmãos, seria isso que o mestre desejou expressar? Pensaram todos. Não me compreenderão os homens, nem aqueles quem amo. Isto porque para estar comigo se faz imperioso aborrecer o mundo com as suas questiúnculas, suas paixões absorventes, imprescindível resolver em definitivo o rumo a tomar. Eu sou o caminho difícil, a porta estreita. Então já não havia mais dúvida. O seu era um ministério áspero. Aplainar as veredas, reverdecer os campos e dourar a terra com o trigo bom em fartura de misericórdia. Então nessa parte Jesus já simplesmente falou para eles: olha, vai ser árduo, sofrido, e eles tinham que compreender essas palavras. Eles tinham que, como que eles não poderiam levar ao pé da letra, né? Eles teriam que fazer de uma maneira que as pessoas entendessem, mas primeiro eles mesmos teriam que entender a mensagem de Jesus, né? Não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram ao dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não temais por nada há encoberto que se não venha descobrir. O que vos digo às escuras, dizei às claras, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E o Rabi prossegue: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Aquele que, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Os olhos agora se nublam de emoções superiores. Aqueles homens de terra simples e ignorantes se destinavam a reformar a terra, reestruturar o mundo, mais poderosos do que fortes em trânsito para o fracasso. Então, nessa parte aqui, eles já sabiam que eles teriam, como diz aqui nessa parte, né? Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, né? Como Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Então, eles já sabiam, né? Não vim trazer a paz à terra, porém a espada.
exclama com rigor: quem ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha? A sua vida perdê-la-á, mas o que a perder, por minha causa achá-la-á. Foi anunciada a estratégia. Nem tudo, porém, serão dores. As recompensas régias são apresentadas. Aquele que vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta ou um justo, por ser profeta ou justo, receberá a recompensa reservada ao profeta ou ao justo. Aquele que der de beber, ainda que seja num copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá sua recompensa. O Rabi sorri tranquilo. Há uma doce quietação na natureza. Então, aqui nessa parte aqui, ele já pega, Jesus já vai dizendo para os seus apóstolos, né, que nem tudo vai ser sofrimento. Haverá recompensas, né? Porque, na verdade, assim, Jesus, quando ele separou os apóstolos, então, como eu já tinha falado, aquelas pessoas eram muito rudes, né? Então, os apóstolos teriam que trabalhar, como que eles poderiam chegar para a pessoa ali, para aquelas pessoas e pregar a boa nova, né? Então, eles teriam que estar preparados para sofrer. Mas Jesus já foi avisando, foi lhes falando que nem tudo seria sofrimento. Eles iam ter a recompensa, né? E aqui, para encerrar, a Amélia faz mais uma colocação aqui. E assim tem sido. Sucede-se os tempos e os ceareiros. Não obstante, poucos surgem e renascem, multiplicam-se e desdobram em todas as direções, clareando de madrugadas as espessas meias noites da desesperação. O silêncio dos que se fazem mártires prepara a sinfonia das orquestrações que se levantarão esfuziantes. Transitam uns ânimos, outros invejados, diversos incompreendidos, malsinados, outros mais, nas áreas difíceis da ciência, da cultura, da arte, da política nobre, da civilização, construindo o porvir que se fixa em alicerces de atualidade. Passaram os primeiros chamados e todos, à exceção de João, provaram o testemunho áspero do sacrifício da vida no martírio. Vieram outros que adubaram as arenas odientas da governância transitória com o sangue da própria vida, ou iluminaram as noites transformados em achotes vivos, eles que eram estrelas luminescentes. Através dos tempos, Jesus lhe ha constituído o zênite e o nadir da vida, modelo e guia, a estimulá-los e vitalizá-los sem cessar. Ainda hoje, e até agora, prossegue sendo assim. Todavia, neste crepúsculo da civilização, Jesus reúne os seus discípulos enquanto a tarde cai, de bruns violáceos, e fala-lhes do amanhã ditoso, rogando-lhes, em definitivo, que se estabeleça na terra o primado da fraternidade com o pórtico feliz do excelso reino da aventura plena. Entardece no crepúsculo Jesus. É muito, muito, muito lindo esse capítulo. Então aqui ele já diz assim que, encerrando aqui, que já faz, no passar dos milênios, né, há mais de 2000 anos, né, tem sido assim. Então, só que agora a gente já está, graças a Deus, graças ao nosso progresso, né, a gente já evoluiu tanto que a gente pode falar de Jesus, a gente não é mais caçado, né. Então depende só de nós aqui a gente pegar
pegar esses ensinamentos de Jesus, né, para a gente poder assimilar, né, essa semente e fazê-la brotar algo bom dentro de nós, né, para que possamos melhorar, que a gente possa, como diz aqui no texto, a civilização, no crepúsculo da civilização. Então a gente está chegando nessa época de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, né? Então tem um crepúsculo que está começando. Então a gente tem que nos melhorarmos, nos estudarmos cada vez mais para que esse futuro ditoso, que a gente não adquira mais débitos ainda, né? Que a gente possa, que essa breve passagem nossa pela Terra aqui, né? Que a gente acha que às vezes é muito longa, mas na verdade é muito pequena com relação a toda a nossa história espiritual, né? Que a gente possa fazer o melhor proveito dela, né? Então, para a gente fazer uma reflexão aqui, porque a gente pensa, né? O que a gente... Será que temos seguido as orientações de Jesus? Será que temos seguido as orientações de Jesus? Será que somos verdadeiramente discípulos? Então vamos fazer como Santo Agostinho fazia, né? Deitar, pôr a cabeça no travesseiro e fazer aquele exame de consciência, né? E vamos pensar, será que temos seguido as orientações de Jesus? Será que somos verdadeiramente discípulos? Vamos procurar mentalizar esse texto, essas duas reflexões aqui, que será muito proveitoso. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de termos recebido essa semente de ensinamento. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe responsável pelo trabalho. Muito gratos pela essa oportunidade de estarmos aqui encarnados na Terra, nessa escola, muito proveitosa para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Que possamos, dia após dia, sermos melhor do que fomos ontem, buscando o nosso melhoramento moral, né? Nosso melhoramento espiritual, no caminho da perfeição, que estamos todos fadados. Que assim seja.